Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Madrasta, 45, age como se eu, 19, fosse a outra mulher. Um pouco de contexto: tenho 19 anos e estou longe de casa frequentando a faculdade. Sou muito próxima do meu pai e das minhas duas irmãs mais novas. Meus pais são divorciados e meu pai se casou novamente com minha madrasta há cerca de 7 anos. Enfim, não sei o que é, mas minha madrasta nunca fez um esforço para me conhecer. Isso pode ter a ver com o fato de que, quando meu pai ainda era casado com minha mãe, ele a traiu com minha atual madrasta. Resumindo, descobri e enviei um e-mail muito maldoso para ela. Mas foi um e-mail maldoso vindo de uma criança de 8 anos imatura que não entendia a complexidade da situação. Mas sinto que seria muito injusto me julgar por algo que fiz aos 8 anos. Continuando, devido aos problemas de saúde mental da minha mãe biológica, eu não fiz parte da vida do meu pai até os 15 anos. Quando me reencontrei com ele, fiquei genuinamente animada para conhecer sua esposa e meu meio-irmão. Eu esperava que ela pudesse ser uma figura materna, ou mesmo apenas minha amiga. Eu tentei muito fazer isso acontecer. Compro e faço presentes para ela durante os feriados, tento fazer coisas com ela e já tentei dizer diretamente a ela que quero ter um relacionamento. Mas ela ainda não gosta de mim. Ela mal fala comigo. Sempre que a vejo, ela age como se todos quisessem se livrar dela, apesar de todos a tranquilizarem de que a queremos por perto. Ela costuma sair de casa com meu irmão sempre que estou por perto, acho que para fazer meu pai se sentir mal com sua suposta vitimização. Ela também diz coisas passivo-agressivas que implicam que ela é uma vítima perpétua. Por exemplo, eu estava visitando meu pai no 4 de julho. Ela estava planejando ir para a casa dos pais dela, então perguntei se ela ficaria para os fogos de artifício. Ela respondeu dizendo que iria embora no dia seguinte, mas como eu queria que ela fosse, ela iria embora imediatamente. Todos imploramos para ela ficar, mas ela foi embora mesmo assim. Meu maior problema com ela é que quando meu pai passa tempo comigo, ela age como se ele estivesse tendo um caso. Ela o chama e diz coisas como: Rovan, meu irmão, e eu estamos aprendendo que podemos nos divertir sem você, então fique com a OP. Ou, acho que você deveria ir para o México só com a OP e as irmãs dela, em vez de todos nós como planejado. Ela fica com muito ciúme, e eu simplesmente não entendo. Eu sou filha dele, não uma stripper. Cheguei ao ponto em que não me sinto bem-vinda na casa do meu pai. Meu pai é extremamente pacífico e ele está ciente de que há um problema, mas ele não confronta realmente ela sobre isso. Sabendo que ele não é de muita ajuda, como devo resolver meus problemas com minha madrasta? Devo ser direta e dizer a ela que ela está agindo como uma criança? Ou devo apenas esperar até que o casamento deles se desmorone? Dica: o relacionamento deles está enfrentando sérios problemas por causa disso e problemas financeiros. Eu sinto muito por você estar passando por isso. Ver seus pais se divorciarem é muito chato, e ter que lidar com isso quando você tinha 8 anos não foi justo com você. Você precisa falar com seu pai sobre a extensão de como isso o afetou. Diga a ele que você precisa que ele haja como um pai e intervenha. Esta é uma dinâmica tão doentia de se fazer parte e ele tem que saber disso. Eu recomendaria parar de procurar sua madrasta, não seja má, mas simplesmente não se envolva com ela. Você precisa se distanciar dela ou então você apenas se preparará para se machucar mais. Seu pai precisa defender você, fim da história. Sua madrasta é tão imatura que é inacreditável. Eu disse a ele o quanto isso me machucou e que não me sinto bem-vinda em sua casa. Ele conversou com ela no passado, e ela melhorou um pouco, e então volta aos negócios como de costume. Talvez eu precise sugerir que ele leve a situação um pouco mais a sério e não apenas converse com ela. Enquanto isso, vou seguir seu conselho e simplesmente não interagir com ela. Edição: primeiramente, quero agradecer a todos que responderam a esta postagem. Isso me fez perceber que não estou sozinha nesse problema e que não estou apenas imaginando coisas. Seguindo a sugestão de muitos de vocês, contei ao meu pai que esse problema precisa ser resolvido se ele quiser ter um relacionamento. Sugeri terapia familiar e ele vai falar sobre essa ideia com ela. Se conseguirmos progredir, ótimo. Caso contrário, isso vai se tornar uma situação dolorosa e desnecessária de ela contra mim. Além disso, da próxima vez que ela começar com as provocações passivo-agressivas comigo, vou confrontá-la sobre a forma como ela está me tratando. Atualização.
2 anos após publicar isso, posso dizer com segurança que minha família está irremediavelmente fragmentada. Minha relação com meu pai nunca mais será a mesma, na verdade, pode ser que nem exista uma relação. Meu meio-irmão mais novo, 7, foi em grande parte envenenado contra mim pela mãe dele. Minha irmã, 19, evita a maior parte do tempo a casa do meu pai porque é muito desconfortável. Minha outra irmã, 14, sente a necessidade de criar ainda mais drama, apenas para conseguir um pouco de atenção. Chegou a um ponto insuportável em que nem me sinto sã. Quando escrevi meu último post, realmente pensei que havia uma solução para o comportamento da minha madrasta. Tive muitas discussões calmas com meu pai em que falamos sobre o quão prejudicial é o comportamento dela. Com o tempo, essas discussões se tornaram mais acaloradas e maldosas. Já falamos sobre isso várias e várias vezes, a ponto de me sentir como um disco quebrado. Toda vez que falávamos sobre o problema, ele admitia que o comportamento dela era terrível, não com essas palavras porque ele não pode falar mal dela, e me dizia que não sabia por que ela é assim. Eu perguntava a ele repetidamente por que ela nunca gostou de mim. Por que ela nunca tentou me conhecer? Por que ela é tão fria? O que diabos eu fiz para merecer isso? São as perguntas que eu fazia a ele praticamente toda vez que eu via. Ele nunca teve uma resposta. Tudo o que ele conseguia dizer em defesa dela era que ele conseguia ver os dois lados, embora o problema tenha começado quando eu era uma maldita criança e não fiz absolutamente nada, e que ela estava tão estressada porque tinha que limpar a casa e às vezes ninguém comia a comida dela. O que é uma piada absoluta, porque quando eu criei minhas irmãs mais novas sozinha, a partir dos 13 anos de idade, elas fizeram exatamente a mesma coisa comigo. Meu eu de 13 anos nunca as tratou nem perto do modo como minha madrasta me trata. Eu até tentei confrontar a origem do problema algumas vezes, mas nunca ajudou. Provavelmente piorou as coisas. Ela simplesmente negava qualquer responsabilidade por suas ações e agia como se eu estivesse absolutamente louca. Sempre acabava em gritaria porque eu ficava inimaginavelmente frustrada por ninguém se importar ou reconhecer o abuso velado. E a parte terrível é que não havia nada que eu pudesse realmente confrontá-la. Não há uma grande coisa que ela tenha feito, são apenas 7 anos agindo como se eu não fosse filha do meu pai e como se ela fosse a vítima de um crime de ódio. É tão difícil colocar isso em palavras quando alguém pergunta o que exatamente minha madrasta fez que é tão imperdoável. Eu preferiria muito que ela tivesse feito algo grande, saber que alguém te odeia, mas nunca vai mostrar isso de outra forma além de frieza, é muito pior para mim do que a raiva. A situação piorou muito quando precisei voltar para casa cerca de 6 meses atrás por causa da minha situação financeira. Também observe que eu não estou vivendo de favor. Eu tenho um emprego em tempo integral, pago minhas próprias contas do carro, raramente como a comida deles devido à perda de apetite causada pelo estresse, compro todas as minhas próprias roupas, pago por tudo relacionado ao meu cachorro. E até as coisas piorarem, eu pagava aluguel na forma de usar minha pausa para o almoço para levar minha irmã para casa depois da escola, cerca de 16 quilômetros de casa. E juro, quando me mudei, tentei muito melhorar as coisas. Eu me esforcei muito para ser amiga dela. Mas ela apenas se escondeu em seu quarto na maior parte dos últimos 6 meses, evitando minha presença. Houve momentos em que estava tudo bem, tínhamos conversas amigáveis, mas nunca duravam mais do que algumas semanas. Ou eu fazia algo desconhecido para irritá-la, ou ela fazia algo que me irritava. 7 anos de tensão transbordavam sempre que algo acontecia. Há 3 meses, parei de tentar com ela. Percebi que, não importa o que eu faça, ela sempre vai me odiar. Não há relação a ser construída com minha madrasta. Nunca. E isso me deixou tão brava que meu pai não se importava com o quanto eu estava sofrendo. Ele não se importava que a situação me fizesse sentir como se estivesse de volta naquela casa com minha mãe abusiva, com 13 anos de idade e completamente impotente. Então, não apenas parei de tentar, comecei a ser um pouco cruel. Toda vez que ela dizia algo passivo-agressivo, eu a chamava de rude. Não que isso importasse de qualquer maneira, já que ela raramente falava comigo, mas parei de falar com ela. Garanti deixar minhas coisas pelo caminho o máximo possível. Parei de fazer qualquer coisa para ajudar minha madrasta e meu pai durante o horário de trabalho, das 8 horas às 17 horas de segunda a sexta, trabalho em casa e costumava usar minha pausa para o almoço para levar minha irmã para casa depois da escola. Raramente comia os jantares dela. Coisas assim. Não estou necessariamente orgulhosa do meu comportamento, mas também não estou envergonhada. Eu odeio ser mãe e isso realmente não me faz sentir melhor,
mas também me recuso a continuar ignorando como ela me trata. Eu só queria que algo fosse diferente, sabe? Eu não me importava se isso piorasse as coisas, porque talvez assim alguém finalmente me ajudasse. Ninguém o fez. Meu pai e eu começamos a nos afastar e agora tenho dificuldade em ver como ele pode me amar e ainda permitir que isso aconteça há anos. E ontem à noite, ele deixou escapar que minha madrasta está tentando manipulá-lo para me expulsar. Evidentemente, ela disse a ele que se mudaria, da própria casa dela, apenas para se afastar de mim. É a coisa mais manipuladora que ela já fez. E isso partiu completamente meu coração, ouvir que alguém me odeia tanto e que meu próprio pai não achou isso inaceitável. Sim, nos últimos 3 meses eu não fui legal, mas também não fui cruel. Certamente não fiz nada que ela mesma não tenha feito por anos. Não há nada de errado comigo e tenho que continuar me lembrando disso. Certamente não fiz nada para merecer que ela faça meu pai escolher entre a filha dele e a esposa dele. A conversa terminou comigo lembrando a ele que, de acordo com a lei estadual, ele não pode me expulsar a menos que queira passar por um processo de despejo. Nunca quero que isso aconteça, mencionei apenas porque tenho um cachorro pelo qual sou responsável e não vou deixá-lo viver nas ruas. E é assim que deixamos as coisas. Nas últimas semanas, percebi que ele nunca vai me defender. Ele nunca vai admitir que não há nada que faça a esposa dele me odiar além da loucura dela própria. Ele nunca vai admitir que ela foi 100% responsável por iniciar essa situação por ciúme ou algo assim quando eu era criança. Ele nunca vai admitir que não é minha culpa, exceto pela escalada que ocorreu quando me mudei, algo que admito livremente que tive uma grande participação. Ele nunca vai deixá-la, mesmo que desesperada eu tenha perguntado como ele poderia amar alguém que odiava tanto sua filha. Ele nem mesmo vai admitir que minha mãe me maltratou por mais de 10 anos, mesmo que o Estado tenha retirado suas crianças dela e o relatório investigativo feito pelo Serviço de Proteção Infantil tenha sido o mais contundente e parcial que o juiz já viu. Ele nunca vai me amar o suficiente para me proteger, e isso é devastador. Obrigada por ler essa atualização muito longa. Estou cerca de 90% certa de que tenho um lugar para morar na próxima semana. Vou sair desta casa e nunca mais voltar, a menos que o casamento deles termine. Ainda amo meu pai, mas estou tão decepcionada com ele. Não estou cortando contato por raiva, estou cortando contato porque é doloroso demais ter meu pai me provando todos os dias que ele não se importa com o quão mal alguém me trata. Eu, 60, com minha filha, 19, ela não tem um único amigo desde o ensino fundamental e estou começando a ficar preocupado. Vou direto ao ponto, minha filha Mia não fez um único amigo desde o ensino fundamental, e agora ela está entrando no 2º ano da faculdade. Antes de você perguntar, não foi por escolha dela, mas vou falar sobre isso mais tarde. Mia era muito popular no ensino fundamental, ela saía com amigos a cada 2 dias e participava de muitas festas. No final, isso saiu do controle. Mia estava bebendo muito, e embora eu tenha bebido um pouco menor de idade, ela estava fora de controle. Ela nunca usou drogas pesadas, mas alguns de seus amigos usavam. Quando um deles teve uma overdose, foi um alerta para Mia e ela mudou sua postura. Infelizmente, isso significou cortar todos os seus antigos amigos, e ela entrou no ensino médio sozinha. Agora, não sei o que aconteceu no ensino médio, se ela foi intimidada ou apenas ignorada, mas ela voltava para casa quase todos os dias porque precisava almoçar e fazer projetos sozinha. Isso partia meu coração. Mia é uma garota muito doce, mas às vezes pode parecer tímida e talvez um pouco estranha. Ela diz que se esforçou muito para se encaixar, mas ainda assim, nenhum amigo para falar. Sem festas de aniversário, sem encontros depois da escola, sem amigos no Facebook. Eu estava convencido de que, quando ela entrasse na faculdade, as coisas mudariam, mas quando conversamos, ela ainda chora e diz que está sozinha, e que seus colegas de trabalho a excluem sempre que saem depois do expediente. Estou preocupado com minha filha. Ela é muito inteligente, bonita e gentil, mas obviamente algo está dando errado aqui? Ela já tem um terapeuta, mas o que ela precisa é de um amigo e não sei o que posso fazer como pai. Sou sua única família, e estou envelhecendo agora. O que acontece quando eu não estiver mais aqui? A atualização. Olá Reddit, debati por um tempo se deveria ou não postar uma atualização. Por um lado, não quero violar a privacidade e a confiança da minha filha, mas, por outro lado, recebi inúmeros comentários e mensagens de pessoas que me disseram como se identificavam com a situação da minha filha Mia e desejavam quase tanto quanto eu que ela encontrasse a felicidade.
No final, decidi que, embora eu não vá contar para Mia sobre este post, acredito que ela ficaria bem comigo compartilhando detalhes vagos para beneficiar outras pessoas como ela. Pouco depois de fazer o meu post, visitei a Mia e ela me contou sobre algo que ela e sua terapeuta estavam discutindo. Mia disse que, se ela fosse ficar sozinha, mesmo que fosse só por um pouco mais de tempo, pelo menos ela queria ser feliz consigo mesma. Acho que ela expressou dizendo que essa era a pessoa com quem ela passava mais tempo, então precisava gostar dela. Então, em vez de buscar amigos por enquanto, ela ia se fazer feliz. Marcamos algumas consultas para coisas superficiais, ela clareou os dentes e tingiu o cabelo. Ela também comprou alguns novos acessórios para a câmera para poder começar a praticar fotografia. Então veio a decisão realmente grande. Ela me disse que queria começar a fazer aulas em uma faculdade diferente, escola de cinema. Não sei por que nunca me ocorreu, mas parece uma escolha natural dada a paixão dela pelo cinema. Estávamos apenas a alguns meses do início do semestre dessa escola, mas como ela era pequena e um pouco desconhecida, eles foram muito flexíveis conosco e consegui matricular a Mia em 3 disciplinas para o semestre de outono. Fiquei muito estressado durante esse período, mas acabou valendo a pena. Enfim, a Mia começou a faculdade e está adorando. A melhor parte, e a razão pela qual estou fazendo este post, é que ela instantaneamente atraiu um monte de novos amigos. Mia é muito tímida, então consigo perceber que ela está um pouco sobrecarregada com toda essa atenção repentina, mas obviamente ela está muito feliz. Em vez de chamadas no Skype com lágrimas, agora ela me conta animada como está sendo o seu dia. Vocês estavam certos. Ela só precisava encontrar um interesse em comum para conhecer novas pessoas e fazer amigos, e esse interesse acabou sendo filmes. Espero que isso ajude aqueles que me enviaram mensagens, e espero também que vocês agora saibam que, mesmo que achem que estarão sozinhos para sempre, não desistam. Talvez vocês simplesmente ainda não tenham encontrado as pessoas certas. Obrigado novamente, Reddit. Eu sei que minha irmã não se matou. Minha irmã morreu há 7 meses. A polícia classificou a morte dela como suicídio, mas eu não acredito neles e não acredito no marido dela. Na noite da morte dela, ela estava ao telefone com minha mãe, contando sobre seus problemas conjugais. Seu recém-casado marido de 3 meses estava traindo ela. Um pouco mais de uma semana antes de sua morte, quando ela descobriu que ele já tinha traído o casamento deles, fotos em seu celular, conversas no WhatsApp sobre encontros, mensagens diretas no Instagram, ela ameaçou se divorciar dele. A resposta dele foi fugir para um quarto de motel, tomar uma grande quantidade de bebida alcoólica e comprimidos, ligar para ela e dizer que iria se matar. Depois de convencê-lo a desistir dessa ideia, ele fingiu que nada aconteceu. Ela me contou tudo isso em uma ligação 5 dias antes de morrer. Voltando para aquela noite. Ela está ao telefone com minha mãe, dizendo que as coisas não estão boas. Ela fala sobre a infidelidade e as tendências suicidas do marido desde que ela o confrontou. Minha mãe ouve os cães latindo ao fundo. Então ela escuta essa conversa. Irmã, ao fundo, e aí, tudo bem? Com quem você está falando? Com minha mãe. O que você está contando para ela? Estou sendo honesta com ela. Minha irmã então diz para minha mãe que precisa desligar, mas que vai ligar de volta logo em seguida. Sinto a necessidade de esclarecer que minha irmã e seu marido moram a meio país de distância. Não é como se pudéssemos simplesmente ir até a casa deles. Essa distância provou ser um obstáculo ainda maior, física e emocionalmente, depois do que aconteceu em seguida. Algumas horas se passam e não ouvimos nada. Meu irmão finalmente consegue falar com o marido dela, ele parece bêbado, admite que está bêbado. Ele está um tanto histérico, diz que sabe que as coisas não têm sido boas ultimamente, mas que ama minha irmã e não a traiu. Ele diz que se ela o deixar, sua vida estará arruinada. Meu irmão implora para que ele faça minha irmã atender o telefone, para que ela ligue de volta para minha mãe. Seu marido diz que vai verificar como ela está e desliga. Alguns minutos se passam. Ele liga de volta. Ele está gritando que ela está morta. Ela se suicidou. Ela se enforcou na estrutura da cama. Há muito mais. Há uma história enorme por trás da morte dela que sinto que preciso contar, mas não sei onde colocá-la. O que escrevi aqui é apenas um prelúdio. Já se passaram 7 meses. Eu e minha família estamos tentando entender. Estamos tentando lamentar. Em alguns momentos, aceitei que ela tenha feito isso a si mesma,
mas sempre volto para essa história. A narrativa da noite em que ela morreu e o que a levou a isso. E simplesmente não acredito. Eu sei que minha irmã não se matou. Eu, 24, peguei minha irmã, 26, tentando roubar um relógio meu, e agora minha mãe, 51, quer que eu peça desculpas a ela. Ontem à noite, eu estava recebendo algumas pessoas para celebrar minha nova casa. Tinha família e amigos presentes, incluindo minha irmã e minha mãe. Quando eu estava crescendo com minha irmã, ela costumava roubar minhas coisas e de outros membros da família. Dinheiro da bolsa da minha mãe ou da carteira do meu pai. Ela entrava sorrateiramente no meu quarto e pegava coisas. Roubava dinheiro dos nossos avós, etc. Não somos muito próximos por causa disso, e sempre tento ficar de olho nela quando está por perto. Apesar disso, decidi convidar minha irmã porque ela não mora muito longe, e eu sabia que minha mãe ficaria chateada se eu não o fizesse. Coloquei todos os meus relógios e objetos de valor no meu cofre, mas deixei o relógio que planejava usar naquela noite, mas acabei não usando e deixando-o em cima da cômoda. Em certo momento durante a festa, minha irmã me perguntou onde ficava o banheiro e eu apontei para o corredor e disse que o banheiro estava à esquerda. Alguns minutos depois, fui pegar algo no meu quarto e a vi saindo do meu quarto quando estava caminhando pelo corredor. Ela me deu um olhar assustado de surpresa e disse que estava procurando o banheiro e saiu rapidamente. Fiquei imediatamente preocupado e dei uma olhada rápida no meu quarto. Percebi imediatamente que o relógio estava faltando em cima da minha cômoda. Saí do quarto e fui direto para minha irmã para confrontá-la. A levei para um canto para não causar um escândalo, e disse a ela que sabia que ela pegou meu relógio e se ela devolvesse naquele momento, eu não chamaria a polícia. Ela ficou extremamente defensiva e começou a gritar dizendo que não pegou nada meu, e como eu sou um idiota, etc. Nesse ponto, muitas pessoas estavam olhando e ouvindo a gente. Ela disse que estava indo embora e começou a se dirigir para a porta. Eu sabia que se ela saísse, talvez nunca mais veria meu relógio, então peguei a bolsa dela e joguei tudo no chão. E lá estava meu relógio, no chão junto com o resto das coisas da bolsa dela. Minha irmã gritou comigo, me chamou de idiota e pegou a maior parte das suas coisas e saiu correndo do meu lugar. Minha mãe a seguiu e não voltou para a festa. Então, depois de um restante desconfortável da festa, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava brava comigo. Recebi um longo sermão sobre como não precisava humilhar minha irmã na frente de todos na festa, como ela não podia se controlar, e que minha irmã estava chorando e chateada agora por causa da cena que eu causei. Ela também ficou brava comigo por ter mexido na bolsa da minha irmã e disse que eu nunca deveria olhar na bolsa de uma mulher e que foi uma completa invasão de privacidade. Primeiro de tudo, eu tentei levar minha irmã para o lado. Foi ela quem começou a gritar comigo e causar uma cena que fez todos olharem para ela. Também não teria que mexer na bolsa dela se ela não tivesse me roubado e negado isso e tentado sair. Eu não vou arriscar perder um relógio de 30 mil por causa de não deveria mexer na bolsa de uma mulher. Então agora minha mãe quer que eu não apenas peça desculpas para minha irmã, mas também conte para todos os convidados que estavam lá que foi um grande mal-entendido e que minha irmã não pegou nada. Eu realmente não sei o que devo fazer em relação à minha mãe. De jeito nenhum vou pedir desculpas para minha irmã. Ela deveria ser a que pede desculpas para mim. E certamente não vou mentir para meus convidados para tirar minha irmã dessa situação constrangedora que ela mesma criou. Também não sei o que fazer em relação à minha irmã. Neste ponto, estou basicamente cansado dela. Acho que ela deveria ser a que pede desculpas, mas duvido que ela jamais faça isso. Agradeço antecipadamente por qualquer conselho. Atualização. Convidei minha mãe para almoçar para que pudéssemos discutir o que aconteceu na festa e o que fazer a partir daí. Expliquei a ela que minha irmã roubou um relógio muito caro de mim. Não era apenas uma bugiganga, e mesmo se fosse, isso não deveria importar. Tentei levá-la para o lado e confrontá-la em particular, mas ela escolheu gritar e xingar comigo e causar uma cena. Também disse a ela que entendo que nunca é correto olhar a bolsa ou sacola de alguém, mas esse tipo de etiqueta vai por água abaixo quando dezenas de milhares de dólares da minha propriedade roubada estão na bolsa dela. Minha mãe então fez um longo discurso sobre como somos todos uma família e que ela e minha irmã acreditam que a família deve compartilhar o sucesso uns dos outros. Ela me disse que minha irmã estava apenas chateada porque eu estava acumulando todo o meu dinheiro para mim mesmo e que é compreensível o que ela fez. Ela disse que eu nunca teria chegado onde estou hoje sem todo o trabalho que ela teve para me criar e a influência dela e da minha irmã na minha vida.
Em seguida, ela continuou dizendo que eu devo dividir meu sucesso igualmente com ela e minha irmã, já que somos família e elas certamente fariam o mesmo na minha posição. Isso é uma piada. Neste ponto, estou bastante perplexo. Não apenas porque ela acha que as ações da minha irmã foram de alguma forma justificadas, mas porque ela se acredita pelo meu sucesso e acha que é egoísmo da minha parte não compartilhar com ela e minha irmã. E nem comece a me falar sobre ela agir como se ela e minha irmã fariam o mesmo. Eu sei com certeza que minha irmã não me daria nem um centavo se eu estivesse com 10 centavos faltando para um transplante de coração. E minha mãe ainda me deve dezenas de milhares de dólares que ela pegou emprestado e jurou que pagaria de volta. Não espero que ela pague e já considerei como perda assim que dei o dinheiro para ela. Eu simplesmente não consigo entender como minha mãe pode realmente pensar assim. Nesse ponto, eu estava tão furioso e não queria dizer nada que pudesse me arrepender, então me levantei e saí. Ah, sim. Também recebi uma mensagem de texto meia hora depois dizendo que eu devia dinheiro a ela pelo almoço, já que fui eu quem a convidou. Apesar de nenhum de nós ter feito o pedido antes de eu sair. Em relação à minha irmã, não a contatei e ela também não me contatou. Neste ponto, estou simplesmente cansado dela na minha vida. Não sei se devo fazer o mesmo com minha mãe. Odiaria não ter um relacionamento com ela, mas simplesmente não consigo acreditar em como ela pode pensar daquela forma. Gostaria de conselhos sobre o que fazer em relação ao meu relacionamento com minha mãe. Obrigado. Edição. Pequena atualização que achei que deveria postar. Ela me ligou, mas eu não queria falar, então deixei ir para a caixa postal. Ela deixou uma mensagem de voz dizendo para eu verificar meu e-mail. Aqui está seu e-mail. Antes de tudo, foi muito rude da sua parte me deixar sozinha no café. Fiquei humilhada e você deveria saber melhor do que tratar sua mãe assim. Como disse na mensagem, você me deve dinheiro pelo almoço, já que foi você quem me convidou, então traga 60 dólares para me dar no Craig's BBQ. É uma vergonha eu precisar estar dizendo isso, sei que eu te eduquei melhor do que isso. Mas você realmente precisa começar a apoiar essa família. Somos todos um só, e o sucesso de qualquer indivíduo precisa ser compartilhado com a família. Sua irmã trabalha como chefe de confeitaria e está sempre feliz em assar para todos e trazer guloseimas do trabalho. Gostaria que você fizesse o mesmo. Você pode começar me ajudando com um novo apartamento para onde estou me mudando. O aluguel é de 4.250 dólares por mês, sem incluir as contas. Estou planejando me mudar no começo de setembro, então você tem bastante tempo para fazer uma transferência bancária mensal. Vou precisar de 8.500 dólares em cerca de 2 semanas para o primeiro e último meses de aluguel. Também vou precisar que você venha algumas vezes neste mês para ajudar a mudar minhas coisas para lá. Traga o caminhão maior, a menos que seja manual, porque o todo não sabe dirigir carro com câmbio manual. Como agradecimento por mover minhas coisas, eu vou cobrir o depósito de segurança, então você nem precisa se preocupar com isso. E você ainda não pediu desculpas para nome da irmã, então por favor faça isso esta semana. Leva no máximo 5 minutos, então só faça. Foi errado humilhá-la assim e acho que você teve que ser a pessoa a confortá-la. Me mande uma mensagem para confirmar que você entendeu tudo e me diga o quanto antes pode trazer o caminhão grande. Devo também mencionar que atualmente pago o aluguel dela. Depois de uma longa chantagem emocional sobre como ela me deu comida e moradia de graça por 18 anos, então é hora de eu retribuir o favor. Agora posso ver claramente que isso foi um grande erro. Agora ela simplesmente assume que vou pagar o aluguel dela em um novo lugar enorme que custa o dobro e que ela não precisa? Neste ponto, não darei mais nenhum suporte a ela, está claro que ela não tem apreço por isso. Isso é apenas uma amostra de como minha mãe age. Ela é extremamente egoísta e espera que tudo na vida lhe seja dado. Edição, outra atualização. Então, acabei de enviar um e-mail para minha mãe informando que não darei mais dinheiro a ela. Aqui está o resumo do que escrevi. Não pagarei o aluguel do novo apartamento mais caro para o qual você quer se mudar. Além disso, não darei mais dinheiro a você. Você mostrou que não tem respeito por mim nem pelo trabalho necessário para ganhar dinheiro, e não posso continuar pagando por coisas que você não precisa. Eu sei que isso significa apertar um pouco o cinto, mas não há motivo para você viver acima de suas possibilidades, e não subsidiarei seu estilo de vida caro. Eu escrevi tudo de forma completamente diferente, mas esse é o resumo do que disse a ela. Agora estou apenas esperando a reação furiosa que certamente virá. Atualização.
Após ler todos os comentários, obrigado pelos conselhos, decidi enviar um e-mail para minha mãe deixando claro que absolutamente não vou pagar pelo novo lugar para o qual ela fez planos de se mudar e que vou parar de pagar o aluguel dela por completo. Eu disse a ela que claramente ela não me respeita nem o trabalho que eu faço para estar em uma posição de lhe dar o dinheiro que eu dou. Também informei que não a apoiaria financeiramente de nenhuma forma. Algumas horas depois de enviar o e-mail, meu telefone começou a tocar incessantemente. Chamadas atrás de chamadas. Eu realmente não queria falar com ela, então ignorei todas. Pouco tempo depois, recebi uma ligação do meu amigo Dave, mas quando atendi o telefone, era minha mãe. Mais tarde, fiquei sabendo por Dave que ela apareceu na loja de bicicletas onde ele trabalha e inventou uma história sobre ter trancado sua bolsa com seu celular e chaves no carro e precisar ligar para mim para pedir uma carona. Ela imediatamente começou a me atacar sobre como sou ingrato e que está enojada com o e-mail que enviei, etc. Ela me disse que é meu dever garantir que ela seja bem cuidada e confortável, pois ela é a razão de eu estar aqui em primeiro lugar. A pior parte foi quando ela me disse que se soubesse que eu acabaria assim, ela não teria interrompido sua vida nas últimas 2 décadas para me ter, e que eu custei o emprego dela, meu pai e muitos de seus planos de vida. Eu nem consegui dizer uma palavra com todos os gritos dela. A última coisa que ela disse foi algo como: você precisa ter um momento de reflexão e perceber o quanto está machucando sua mãe. Já empacotei a maioria das minhas coisas e passei muito tempo preparando essa mudança. Espero que os $8.500 estejam em minhas mãos em um cheque administrativo até o final de semana, então me avise quando tiver. E então ela desligou. Acho que nunca fiquei tão bravo em toda a minha vida. Ela praticamente me disse que eu preciso compensar tudo que ela perdeu para me ter, dando dinheiro a ela e garantindo que ela seja cuidada. Liguei de volta para ela e ela tentou começar a falar, e não me lembro exatamente do que eu disse porque estava tão irritado, mas basicamente disse para ela calar a boca e me deixar falar, mas com mais palavrões e gritos. Geralmente sou bastante calmo e nunca xingaria minha mãe, nem mesmo xingaria perto dela, e sei que não deveria ter dito aquilo, mas não estava pensando direito. Disse a ela que ela deveria arrumar outro lugar para morar ou pagar o aluguel por conta própria, porque ela não receberia mais um centavo meu. Desliguei meu telefone depois disso porque não queria lidar com mais chamadas ou mensagens. Eventualmente, precisei usar meu telefone, então o liguei novamente e simplesmente bloqueei o número dela. Vi que tinham algumas chamadas e mensagens dela, mas não quis olhar. Esta manhã recebi uma ligação da recepção do meu prédio me dizendo que minha mãe tentou subir até o meu apartamento, mas eu já tinha orientado a equipe do elevador e o segurança a retirá-la da minha lista de convidados. Aparentemente, ela causou um grande tumulto quando não a deixaram subir. Agora ela está bloqueada no meu telefone, então não ouvi nada dela hoje, mas espero que ela me xingue novamente pelo que aconteceu esta manhã. Acredito que ela esteja em negação e pensando que vou ceder e pagar pelo novo lugar dela. Estou preocupado com o que ela vai fazer quando o prazo para ela pagar pelo novo lugar chegar e eu me recusar a dar a ela qualquer dinheiro. A data de mudança é em breve e tenho certeza de que ela precisa pagar em breve. Estou até surpreso que ela ainda não tenha precisado pagar. Isso vai causar uma grande tempestade. Estou realmente muito preocupado com o que ela vai fazer. Obrigado novamente por todos os conselhos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.